Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula será sobre termoquímica. E o que seria a termoquímica? Bom, pessoal, a termoquímica, ela é a parte da química que estuda a quantidade de calor, energia, envolvida nas reações químicas. Ou seja, pessoal, ela vai estudar as trocas de calor, a transferência de energia envolvida durante as reações químicas. E além disso, ela também vai estudar, se ocupa em entender a transferência de calor existente nos fenômenos físicos, como as transformações de estado físico entre estado sólido, líquido e gasoso, os estados da matéria. A termoquímica, para uma melhor compreensão do assunto, é importante nós conhecermos os principais conceitos da termoquímica, que é a área da termologia, que analisa os processos de troca de calor, observando as variações da temperatura, da pressão e do volume e como elas interferem nos sistemas físicos. A termodinâmica ela é dividida em calor, sendo que o calor é a energia térmica envolvida nas reações químicas, que sempre ocorre do corpo de maior temperatura, ou seja, do corpo mais quente para o corpo de temperatura mais baixa. Isto é o mais frio, o mais frio. Já a energia, ela consiste na capacidade de realizar trabalho ou transformar calor. E o trabalho é a força aplicada em objeto para deslocá-lo de um ponto ao outro, Ou seja, corresponde à troca de energia sem que haja diferenças de temperatura. Com relação à termoquímica e o calor, essa transferência ela é feita a partir do corpo, que tem a temperatura mais alta, para aquela que possui a temperatura mais baixa, como nós já havíamos comentado no slide anterior. Aqui nessa imagem, nós podemos ver a transferência de calor do corpo quente para o corpo mais frio, que no caso aqui o corpo quente é o bloco A, e o corpo frio é o bloco B. O calor, gente, ele também é chamado de energia calorífica. É um conceito que determina a troca de energia térmica entre dois corpos. Ou seja, pessoal, essa troca de energia entre dois corpos, que é a energia calorífica, ela resulta na perda de energia térmica do corpo mais quente e no ganho de energia do corpo mais frio, ou seja, o corpo quente ele vai perder energia e o corpo frio ele vai ganhar energia, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Depois da gente ter visto a troca de energia, eles vão atingir o equilíbrio térmico. E o que seria o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico ele é estabelecido quando os dois materiais eles atingem a mesma temperatura. Um exemplo que podemos citar é a mistura de café quente com leite frio. Ainda que tenham temperaturas iniciais distintas, diferentes, em pouco tempo, o corpo mais quente, que no caso é o café, transfere energia térmica para o mais frio, que é o leite. A mistura fica morna, resultando no equilíbrio térmico. Era 50 graus de café, que o café se encontrava, e 20 graus que o leite ele se encontrava. Após eles atingirem o equilíbrio térmico, eles ficam com temperaturas iguais. Vai ficar 35 graus para o café e 35 graus para o leite. Ou seja, aí, temperaturas iguais, eles atingem o equilíbrio térmico.
Bom, pessoal, saindo aqui da parte de calor, nós também devemos lembrar que as transformações que ocorrem durante as mudanças de estado físico da água, elas também fazem parte da termoquímica. E a transformação que ocorre do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o gasoso, por exemplo, é uma reação endotérmica, pois para passar por esses três estados, a água ela sofre um aumento da energia térmica. Já quando a transformação ela acontece entre os estados de vapor para o estado líquido e do líquido para o estado sólido, a água sofre uma diminuição da energia. Isto é, ela vai sofrer uma reação exotérmica, que nós veremos mais adiante o conceito de reações endotérmicas e reações exotérmicas. Outro conceito que está relacionado à termoquímica é a entalpia. A entalpia ela é a energia liberada ou absorvida em uma reação quando os produtos e reagentes são comparados sobre a mesma pressão. A entalpia, pessoal, ela consiste na energia trocada entre as substâncias. Ela está no Sistema Internacional do SI. Essa grandeza física ela é medida em joules e ela é caracterizada pela letra H de um sistema, que a entalpia ela tem relação com a energia interna de cada substância. Contudo, não é possível medir o valor máximo de entalpia de cada substância de forma separada. Mas sim, nós podemos medir a variação de entalpia de uma reação, que é medida através de aparelhos chamados de calorímetros. Então, fica claro que não é possível medir o valor máximo de entalpia, mas é possível medir a variação de entalpia. Que a variação de entalpia, ela corresponde ao calor liberado ou absorvido em qualquer processo físico ou químico a uma pressão constante. Ou seja, essa variação de entalpia ela vai ser a diferença entre o calor absorvido ou calor cedido a uma pressão constante. A equação para calcular a variação de entalpia é a seguinte, A entalpia é o ΔH, que significa a variação da entalpia, o HF significa a entalpia do produto ou a entalpia final, o HI significa a entalpia inicial ou a entalpia do reagente. Essa é a equação para calcular a variação da entalpia. Aqui, para lembrar, quando a entalpia ela for maior que zero, o processo ele vai ser endotérmico. E quando a entalpia for menor que zero, ali estará ocorrendo um processo exotérmico. Então, lembre-se disso. Sempre que você inverter uma equação termoquímica, é fundamental alterar o sinal de ΔH. Como nós falamos anteriormente, que ainda não há uma maneira de medir experimentalmente o valor da entalpia de cada substância, os químicos eles trabalham com a variação da entalpia, como a gente falou, nas transformações físicas e nas reações químicas. E ela pode ocorrer de duas formas, pela formação, a entalpia de formação ou a entalpia de combustão. A entalpia de formação ela corresponde à energia absorvida ou liberada, necessária para formar um mol de uma substância. Nesse caso, as substâncias elas devem ser simples, caracterizadas por pressão e temperatura constantes. Já a entalpia padrão de combustão, ela é energia liberada no processo de combustão completa. É necessário que a pressão e a temperatura também sejam constantes para ocorrer a reação química, certo? Mas
Vamos colocar isso em exemplos, né? Vamos ver aqui um exemplo prático de entalpia de formação e entalpia de combustão. Aqui eu tenho a decomposição do carbonato de cálcio, que no caso aqui a minha entalpia do produto final é o óxido de cálcio e a minha entalpia inicial dos reagentes é o gás carbônico. Através dessas informações, eu vou achar aqui a minha variação de entalpia. Esse ΔH aqui, pessoal, que é a variação de entalpia, ela é determinada experimentalmente. Quando eu tenho essas informações, eu aplico na nossa equação da termoquímica para achar a variação. A minha variação final aqui na decomposição do carbonato de cálcio é 1.207 kJ por mol. Agora vamos a um exemplo de entalpia de combustão. A sua equação termoquímica geral é dada por combustível mais oxigênio, que formam os produtos. Bom, pessoal, se a combustão for completa, ou seja, se os produtos são somente gás carbônico e água nas condições padrão, ela é denominada uma entalpia de combustão ou calor de combustão. Agora nós vamos praticar uma questãozinha aqui. Observe a equação termoquímica a seguir e marque a alternativa correta. O metano reagindo com oxigênio, ele forma aqui oxigênio, gás carbônico, com água. E ele pergunta, a equação ela representa uma equação de combustão incompleta ou a equação indica que a reação quando ocorre absorve calor? O oxigênio é o combustível dessa reação endotérmica ou a equação indica que 1 mol de metano ao reagir libera 889,5 kJ? Eu olhando aqui para essa equação, eu identifico que essa reação ela é de combustão. Por quê? Porque como a gente já havia visto anteriormente, quando a combustão ela é completa, os produtos são somente o quê? Água e gás carbônico, nas condições padrões. Então, se eu tenho gás carbônico e água nos produtos, eu vejo que ela é uma reação de combustão completa. Então, a alternativa correta aqui seria a letra D, que a equação indica que 1 mol de metano ela vai reagir com o oxigênio e liberar 889,5 kJ. Assim, a equação termoquímica ela indica que a combustão do combustível metano, com esse comburente que é o oxigênio, é formado o gás carbônico e a água, sendo que essa combustão aí ela vai ser completa. A alternativa correta seria a letra D. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira parte do vídeo. Agora vocês vão ter a segunda parte com a professora Brenda Emanuele, onde ela vai explicar sobre reações endotérmicas e reações exotérmicas e também alguns gráficos termoquímicos. Vai ter uma atividade para vocês, um texto complementar com relação a esse assunto. E não se esqueçam de entregar as atividades, porque elas fazem parte, para formar as notas de vocês. E qualquer dúvida, nós estaremos à disposição no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima.